Muito bem, senhoras e senhores, são exatamente 9h56 na cidade do Rio de Janeiro. A gente começa agora com o nosso programa Milionários da Telecom, entrevistando o nosso glorioso Alan Caldas, né? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Essa é a primeira edição do podcast Milionários da Telecom. Antes de mais nada, quero apresentar Igor Lemos, que vai participar aqui desse podcast com a gente. Esse podcast tem um objetivo de trazer conteúdo para você sobre telecomunicações. Esse é o primeiro episódio, espero que você goste. Queria dizer que é uma honra estar aqui te entrevistando, você que é uma referência no Rio da Telecom. Quiser aumentar um pouquinho? Você é uma referência pra gente aí, do ramo de telecom. E queria saber um pouquinho da sua história, de como é que você começou, como é que você tomou gosto, né, pelo ramo de telecom. Acho que você também tem um pouquinho de eletrônica. É o seguinte, eu vim da carreira de TI, né? Tecnologia da informação, né? Eu era um TIzinho. Quando eu montei o provedor, eu tinha 24 anos e isso foi em 2005. Vou tirar esse som que está meio irritante. Entendeu? Eu montei o provedor em 2005 e eu era da carreira de TI, né? Na verdade, eu achei que eu montei o provedor por uma necessidade de um cliente, mas, na verdade, eu estava seguindo o rito da sociedade. Naquela época não tinha smartphone. Perfeito. Como hoje em dia todo mundo tem smartphone. A coisa era banda larga. Perfeito. E a banda larga não estava tão expandida quanto é hoje. Sim. Então eu achei que eu ia, como TI, somente resolver o problema do Velox de um cliente. Entendi, perfeito. A internet naquela época já, assim, estava engatinhando, mas a impressão que se tinha é que já estava avançando muito, né? E na verdade estava engatinhando, né? Porque se tem hoje... porque se tem hoje, na verdade, aquilo era só o começo. Perfeito. Quando eu montei o meu primeiro provedor, ele foi para resolver o problema de um cliente. Porque tinha alguns clientes que tinham Velox, outros não tinham. Perfeito. E a partir do problema desse cliente, você começou a expandir, né? A sua empresa começou a... Na verdade, eu resolvi o problema do Velox de um cliente. Perfeito. Eu fui instalar o Velox num local empresarial. Perfeito. E eu, via rádio, levei esse Velox para outro local. Perfeito. Logo nessa primeira instalação, eu percebi, aqui tem um negócio. Perfeito. Começou a observar esse segmento, né, na internet, que começou com a internet, a rádio, né? Exatamente. Na época era antena rádio. Eu lembro, eu acompanhei uma parte. Era antena de grade, né? A gente instalava antena de grade, abria o computador do cliente, botava uma plaquinha, instalava uma placa wireless, né? Da Createc. Ou tinha outros modelos também, Planet. E aí a gente fazia um cabo e levava para uma antena que botava no terraço da casa da pessoa. Era um momento sofrido. Imagino. Até tinha uma certa limitação na época que você só podia instalar, assim, do raio que o rádio alcançava, não é? Tinha uma limitação de distância, né? Física ali, né? Exatamente isso. Eu lembro. Porque a gente instalava as antenas setoriais... Era no centro, a gente instalava as antenas setoriais e aquela antena setorial tinha uma distância... Limitação do raio de distância. Muito limitada. Perfeito. Na época era 1 km, 2 km... Ao longo dos anos, veio alguns equipamentos que começou a melhorar isso. De fazer o repetidor, né? De você... eu comecei... retransmitir esse sinal de um ponto para outro, não é? Isso, eu lembro disso. Depois eu comecei com essa técnica de montar POP para fazer a retransmissão. Perfeito, eu lembro disso. E depois, com o tempo, veio o link dedicado, né? Que era uma internet... Na verdade, o que acontece? Num primeiro momento, eu montei um provedor residencial. Perfeito. Então, o que acontece? Eu tinha comunidades que eu atendia. Eu lembro. Mas eu não atendia comunidades porque eu queria. É que fazia parte da estratégia da tecnologia. Perfeito. Como é que isso funcionava? Alcançar esse nicho, né? Como é que isso funcionava? Esse público. Eu colocava uma antena setorial no alto de um prédio. E aí eu ia na casa de cada cliente instalar uma antena. Só que do computador para o cliente até a antena, o cabo tinha uma limitação de 15 a 20 metros. Perfeito. O que cabia perfeitamente numa questão de comunidade, porque comunidade você tem casa de 1, 2 andares, 3. Sim, perfeito. 4 andares seria uma casa muito alta. Encaixava feito uma luva, né? Numa comunidade. Então a estratégia
estratégia da comunidade foi uma estratégia minha, no caso, que tinha a ver com a limitação tecnológica. Entendi. E você acabou ganhando esse mercado na época, né? Sim. Aí eu cheguei a ter, vamos falar assim, 300 assinantes residenciais. Uma boa parte da sua receita foi o de perfil residencial e de comunidade, a maioria ali, né? Isso no início. No início, eu lembro. No início. Bem no comecinho, né? Só que o que acontece é o seguinte, depois de um tempo, eu cheguei à conclusão de que atender empresas era muito melhor. Perfeito. Era o filé mignon. Sim, isso que eu ia falar. Por quê? Porque eu atendia uma empresa, era 15 assinantes residenciais na mensalidade. Perfeito. Por uma empresa. Por uma empresa. Custo menor, lucro maior. Eu cheguei a ter cliente de R$5.000. Imagino. Isso é o filé mignon. Um cliente de R$5.500. Perfeito. Mensais. Perfeito. Ficou comigo anos. Excelente. 2 anos, 3 anos. Hoje eu acho isso absurdo. Entendi. Hoje, se você vender um link dedicado de R$5.000, eu vou falar assim, caraca, tu fez um feito inédito. Imagino. É R$1.000 mais ou menos a mensalidade, né? 1.200? Não, hoje o ticket médio no Rio de cada mensalidade pro link dedicado. Como assim? Por exemplo, 1.200 mais ou menos o valor da mensalidade por um link dedicado para uma empresa. Não é mais ou menos isso? Hoje o ticket médio do link dedicado é 1.200. 1.200, imaginei. Você conseguir que eu fiz contigo aquela 4.000 seria muito difícil. Muito difícil, né? Não estou dizendo que não tem. Tem. Link dedicado corporativo. Perfeito. Não é link dedicado para provedores. É perfis diferentes. Entendi. O provedor, existe o provedor que paga 10 mil, que paga 15 mil, que paga... Porque consome muito internet, né? Mas aí é um então, outro precisa perfil de cliente. O cliente corporativo, ele tem uma pegada, aquele que é uma internet de boa qualidade, download, upload, ele quer atendimento instantâneo. Perfeito. E do meio disso, do link da internet rádio para o link dedicado e do link dedicado para as empresas, você começou a ver a coisa tomar uma proporção um pouco maior, não foi? Na verdade, tem uma história aí, Lô. Vou contar um pouquinho dessa história. Por favor. Na verdade, está ansioso aí para... Essa coisa de ter tomado a proporção, essa proporção que você está se referindo, ela começou... Que eu acompanhei, né? Ela começou em 2008, quando eu fui expulso do São Roque. Eu não sabia disso, não. Essa parte é boa, hein? Você não sabia disso? Interessante, não sabia, não. Bem você legal. Chegou a ver lá mesmo. Revelação antenas, aqui pra gente, meu amigo. Você chegou a ver lá aquelas antenas? Eu via. No seu apartamento, inclusive, eu gostava muito daquela área ali, legal. Então, o que acontece? Ali, olha só, quando eu morava ali. Eu lembro. Parece que foi Deus. Porque quando eu fui morar ali, não tinha nada com internet via rádio. Não sabia. Não tinha nada desse assunto. E aí, o que acontece? Eu falei, vou morar aqui, aluguei o apartamento e morei. Perfeito. 3 anos depois de eu morando ali, veio a possibilidade de eu trabalhar com internet via rádio. Perfeito. E o alto do terraço era perfeito para colocar as antenas. Pela posição ali, né? Pela posição e pela localização. O raio pegava centro, São Cristóvão ali, talvez Maracanã, não sei se eu cansava. Entendeu? Maracanã. O raio ali favorecia muito o seu negócio, né? Favorecia muito. E as comunidades, Tuiuti. Era o maior prédio. Perfeito. Da área, da região. Era o maior prédio. Era em cima de uma ladeira. No morro, perfeito. E não era favela, o morro. Não era. Era uma rua. Era uma rua. Eu lembro perfeitamente. Eu lembro. E aí, o que acontece? Quando eu tinha uma loja no Caju, e cheguei a ter esses 300... Uma lan house, eu lembro. Uma lan house. Esses 300... Sensacional. E quando eu tive esses 300 assinantes residenciais, o que acontece? Eu fui à falência ali naquele momento. Perfeito. Eu posso só entrar, não sei se a gente podia entrar nesse mérito, mas aquela lan house, além de ser um pouquinho de dor de cabeça, deu um certo prejuízozinho, não deu? Você desculpa entrar nesse mérito, mas não pude deixar. Muito prejuízo, é que eu preciso... A gente não pode viver só de glória, que a gente não pode só... Deixa eu completar, tem que ter a parte triste. Deixa eu completar a história. Tá bom. Retomando. Você perguntou quando que tomou a proporção. Sim. Aí eu tô contando para você. A proporção foi tomada quando eu fui expulso. Perfeito, do São Roque. Sensacional. Sensacional. E aí eu tô te explicando como que eu fui parar lá. Porque eu tinha lan house no Caju, saí devendo 6 meses de aluguel atrasado. Que isso eu não sabia, não. E eu
montei aquele sótão. Tu lembra do sótão? No seu prédio. No meu prédio. É onde ficava o provedor. Não. Não? O provedor não era ali, o provedor era no Caju. Ah, era no Caju. Mas tinha uma estrutura ali no teu prédio. Tinha os computadores. as antenas. Ah, as antenas. Aí eu levei o escritório pro sótão. Ah, eu montei um escritório debaixo da telha. Perfeito, eu lembro. Tu lembra eu que lembro. o Bill foi lá no escritório? Eu lembro, que eu acho que nem ar-condicionado tinha ali, né? Não tinha. Era um negócio bem Não tinha não era precário, era... Tinha ar-condicionado, mas não Era... dava vazão. Bota o ar-condicionado debaixo da telha de amianto. Num verão de 50 não gela graus. de jeito nenhum, é desproporcional, né? E aí o que acontece? Eu fiquei 1 ano ali. Quando eu saí do Caju, que eu fui à falência, saí expulso. Eu não saí expulso, né? Eu estava devendo 6 meses de aluguel e eu falei, agora eu tenho que sair porque eu não vou conseguir pagar nenhum aluguel atrasado. Ó, só para nossa audiência aqui é inédito, tá? Isso aqui é notícia de primeira mão, a gente está sabendo agora aqui, só para não passar despercebido, tá? Mano. Eu realmente nunca contei isso para ninguém. É um vídeo, tá sabendo agora. Vídeo realmente inédito mesmo. Uhum. E aí o que acontece? Eu fui para São Roque. Lá no São Roque eu fiquei 1 ano. Uhum. O que é lá no São Roque? Eu morava no primeiro andar. Eu lembro. Montei o escritório no sótão e tinha as antenas no terceiro. Perfeito. A minha vida toda estava naquele prédio que você conhecia. Eu lembro. Começo da Vox estava ali. E aí o que acontece? Depois de 1 ano de eu ter montado uma porrada de antena lá no alto do prédio, porque aí eu expandi as antenas, botei uma torre para lá, uma torre para cá. Se tiver oportunidade, eu vou pedir para o editor colocar nesse vídeo aqui uma foto das antenas. Uhum. Lembra do editor botar? Uhum. E aí o que acontece? Eu fui expulso do São Roque. Uhum. Por quê? Porque eu botei uma porrada de antena, o troço tinha 4 antenas, eu botei 14. Entendi. Acima da... Tinha um pauzinho, né, um ferrozinho com uma antena, eu botei 2 torres gigantonas. Acima do que a estrutura suportava ali, né? Acima do que a estrutura suportava. Eu não combinei com o proprietário. Eu não sabia disso. Simplesmente, aquela foi a última vez na minha vida que eu montei qualquer coisa em local alugado. Entendi. Eu nunca monto. Aliás, quer ouvir uma lição você de vida? Nunca monte a sua casa num terreno alugado. Se você depende dela para viver, nunca monte sua casa num terreno alugado. Eu botei muita antena na parada, reformei o piso do escritório, e aí o proprietário ficou sabendo, o Alan está fazendo obra e não veio falar comigo. Benfeitoria, né? Um imóvel que não era seu. Benfeitoria. E olha um que imóvel eu fui de terceiro. Olha que eu fui bem intencionado. Imagino, claro. E ele era para ter acatado isso de uma forma positiva, né? Não para ter acatado de uma isso forma aí positiva. Não foi aí sabe o que aconteceu? Não foi legal. Ele me chamou para conversar e nem a obra foi ver. E olha que ficou bonitinho a parada. Imagino. Era para ele te agradecer, né? Era. Isso aí não era para ter recebido dessa forma, reagido dessa forma. Aí um belo dia eu recebo uma carta. Você tem 30 dias para sair. Pô, isso aí é um pouquinho de covardia, né? Assim. E aí o que acontece? Aí é que a proporção tomou. Eu vou te falar por que a proporção tomou. Porque quando eu fui expulso, eu tinha 3 coisas para sair. Eu tinha 30 dias para mudar o meu apartamento onde eu morava. Por mim, tudo bem, eu podia morar em qualquer canto. Transferir sua empresa de lugar. Eu continuar com tinha que mudar o escritório da empresa. Perfeito. Eu tinha que mudar 14 enlaces. Transtorno Foi assim. Foda. Foi foda. Imagino. Só que aí o que acontece? Eu pedi um dinheiro emprestado da minha mãe, eu não tinha grana. Eu pedi, vamos botar assim, uns 2 mil emprestados para minha mãe. Ela emprestou. E ela não queria emprestar. 2 mil era como se fosse hoje. Uns 4 mil mais ou menos na época. Não, bota mais um pouquinho. Será que você chegava a isso? Como se fosse hoje uns 5 mil. Pode ser. Foi um momento muito difícil da minha vida. Essa eu também não sabia. Cara, eu tenho que admitir para vocês que também quando eu recebi aquela carta, eu não recebi. O proprietário mandou pro fiador. O proprietário, ele mandou pro fiador a carta. E aí o fiador era meu pai me ligou e falou, e aí meu filho, tudo bem? Tô ótimo, pai, pô, tô aqui trabalhando, tô na minha batalha, não sei o quê. Olha, eu tenho uma péssima notícia para você, vai se organizando. O proprietário mandou a carta, mandando tu meter o pé de lá.
Que situação, né? Meu pai falou no telefone na lata. Te pegou no susto, né? Na lata, sem pena. Meu pai nem falou, meu filho, vem cá, não sei o que. Não, teu pai é objetivo, né? Você é um cara também objetivo assim, né? Costumo E isso é bom. Não é ruim não, é legal, é uma qualidade boa. Costumo ser. Muito Você sabe ser contato, entendeu? Mas é objetivo, isso é bom. Eu acho a objetividade e qualidade, só pra não passar despercebido, não cortando o assunto. E aí, mudar minha vida pessoal, mudar meu escritório, mudar 14 enlaces. Qual foi a primeira providência que eu tomei? Eu fui na mulher da frente, que era um local um pouco mais baixo. Gente, via rádio com visada é muito complicado. Por quê? Cara, porque é muito complicado. Porque você tem que mudar um monte de enlace empresarial, é complexo, porque as antenas têm que ter visada uma para outra. Ah, entendi. Estão interligadas ali. Se você muda 100 metros abaixo, já não tem visada. Entendi. Isso interfere, né? A primeira coisa que eu fiz foi alugar uma casa em frente. Entendi. Que não era tão alta quanto o prédio. Entendi. Mas dava visada para metade da parada. Entendi. Metade não, 1/3. E não comprometia tanto a operação assim? Não. Comprometia? Ainda comprometia. E o detalhe, eu tinha um faturamentozinho na época que eu dependia daquele faturamento para viver e para manter a empresa. Perfeito, eu lembro. E a empresa, sabe quem era? Você? Eu e uma secretária. Eu lembro. A empresa era eu e uma secretária. Eu lembro. Para não dizer que era eu uma secretária, era eu uma secretária e o Wesley, um ajudante. Entendi. Esse eu não... O Wesley é um amigo, tem até um vídeo comigo, né? E ele é um amigo do coração, que trabalhou comigo 1 ano e foi muito bom. Legal. Foi uma história muito bacana. Imagino. Bom, mas vou contar o desenrolar da história bem objetivo. A primeira coisa que eu consegui fazer foi alugar a casa em frente. Resolvi o problema, de certa forma. Aham. A segunda coisa, eu arrumei um escritório. Perfeito. Estamos contando o tempo Tu tem um relógio aí? Então, estamos contando aqui. Nós já estamos há quanto tempo? A gente começou 9h55, são 10h12. Tá bom. Tá bom? Então, temos mais 22 minutos, temos mais 40 minutos, mais 30 minutos. 38 minutos. Para não ficar longo, né? Vamos fazer uma coisa ficar maçante. E aí, o que mais? E aí, o que eu estava contando? Que você eu arrumei um escritório. Eu arrumei. Tinha que arrumar um outro escritório para minha empresa. Uhum. E olha só que interessante. Eu atendia, na época, 20 clientes empresariais. Uhum. Um dos clientes era uma gráfica. E eu ia lá nessa gráfica de vez em quando, resolver um problema da internet do cara, e eu vi uma porrada de sala vazia. Uhum. Quando eu pensei em escritório, eu pensei, vou pedir pro dono da gráfica. Para alugar aquelas salas ali paradas. Para alugar aquelas salas ali. Ia te atender paradas, e trazer uma rendazinha para ele a mais aí. E aí eu cheguei nele, o nome dele é Dalton, Degraf. Não, é Denilson. Uhum. Denilson da Dalgraf. Uhum. Cara, aí eu cheguei lá e falei, oi, tudo bem? Eu sou teu fornecedor de internet. Então, meu querido, eu estou numa situação difícil, eu estou precisando alugar um escritório, eu sei que você tem muita sala vazia aqui, você não tem como me arrumar uma salinha, não? Ele, Alan, tu não quer alugar metade do prédio inteiro, não? Eu lembro, acho que eu lembro desse prédio, numa ruazinha, eu lembro. Na rua Pedro Alves. Exatamente, que inclusive você montava as antenas ali dentro do escritório, né? Isso! Eu lembro disso, eu lembro. Você chegou lá uma vez. Com a Mel era sua secretária. Isso, eu lembro, exatamente. eu lembro. Inclusive, você instalava, você mesmo era o operacional da empresa, né? Você botava a antena, instalava, subia a mangueira ali, subia no telhado das casas, alugava algumas casas para botar como base também. Você está pegando o final da coisa. Sim. E aí o que acontece? Eu consegui alugar do Denilson essa sala. Ele falou, aluga metade do prédio. Uhum. Eu falei, não, metade do prédio é muito para mim. Eu falei, quanto é o aluguel? Ele, aluguel é que R$15 mil. Ué. Era mais que eu falar que na época, né? se ele falasse que eu tinha que pagar 2 mil pela já sala, tava ruim. Eu não tinha grana. Entendi. Eu fui expulso do Caju, o aluguel era R$300, eu não tinha dinheiro. Brabo. Mas aí ele falou, eu falei, olha, você desculpa, mas eu estou numa situação, eu sou um empresário muito pequeno mesmo. Ele falou, quanto é que você pode pagar? Eu falei, olha, eu vou falar um valor, mas você não fica ofendido? Aí eu falei assim, olha, eu posso pagar R$700. Ele olhou. Caramba, que... Só isso? Ele falou assim, só isso? Eu falei, não te dou mais a internet de graça. Ele, porque tu ia pagar os 700 e ainda ia me cobrar a internet? E ele pagava 400 contos de internet pra mim. Tava engateando na época, Eu falei, olha, é que eu tô muito ruim mesmo.
Ele, tudo bem, vou te ajudar, não tem problema não. E ele me ajudou. Pra ele era jogo, né? Vou te falar que não. Não? Não fazia diferença. Melhor ficar vazio, com uma disponibilidade para uma... O que fez diferença, eu vou falar olhando para a câmera, foi Deus. Legal, bom. Teve uma luz lá de cima aí, que colaborou aí com o teu esforço, foi, né? Total, Igor. Foi que bom, total. Graças a Deus. Foi graças Deus. aos céus aí, né? Foi Deus que me ajudou. Que bom. Porque o cara tinha um aluguel de 15 mil. Entendi. A internet do cara era 400 conto. A internet era como se fosse uma conta de luz. A conta de luz do cara era 7 mil reais. Imagino, bem mais alta. Entendeu? E o detalhe, eu entrei na sala e ainda botei um ar-condicionado. Entendi. Mas a luz era tua, né? Não, e não cobrou a luz de mim. Putz, que maravilha. Isso aí foi uma mãe pra você, na época, né? Foi. Te pegou no colo, né? E vou te falar, ele é uma pessoa que não tinha intimidade nenhuma comigo, não me conhecia. O cara foi gente, né? Eu digo, para quem acredita, sem sombra de dúvidas, Deus agiu na minha vida naquele momento. Pô, legal, que bom. Viu teu esforço, né, cara? Não tem outra explicação. Pô, que bom. Eu acho que ninguém... Uma luz aí. Que estranho. Eu hoje, com quase 40 anos, tenho 38, eu digo pra você que eu não conheço hoje nenhum estranho que faria uma coisa dessa por mim. Imagino. O cara viu teu esforço, abraçou tua causa ali, né, cara? Viu que era por uma boa causa, né? Você é um cara bem intencionado. Inclusive, se um dia ele ver esse vídeo, muito obrigado. Muito obrigado, Denilson. Viu que era um cara bem intencionado, né? E colaborou com o teu E como ele não esforço. tinha intimidade comigo, eu não tive oportunidade de agradecer ele assim de uma forma. Bom, o fato é, ficamos lá um ano. Uhum. Ficamos um ano lá. Um ano e pouco, 1 ano e meio, 2 anos, nesse Legal. escritório. Fui muito feliz lá. Que bom. E lá que foi a retomada. Mas não foi por causa da história do escritório. Uhum. Foi porque eu fui expulso das antenas. Uhum. Quando eu fui expulso das antenas, o que eu fiz? Eu fui obrigado a alugar outros pops. Entendi. Nessa que eu fui obrigado a alugar outros pops, eu aprendi uma coisa que muito provedor de internet, está estourando aqui, né? Muito provedor de internet não sabe alugar pop. É uma vantagem, é um diferencial. Aliás, as pessoas pensam que alugar pop é uma coisa simples, mas quando você descobre, quando você aprende mesmo a alugar pop barato, e eu aprendi a alugar pop barato porque eu não tinha grana mesmo. Perfeito. Tu chegar numa casa e falar assim, vou pagar R$1.000 para botar uma antena na tua laje. Eu não tenho grana, eu não tinha nem 350. Você pagava pouco, eu lembro. Você pagava bem, assim, pros proprietários das casas que você instalava a antena, né, no terraço deles, né? Você pagava, assim, pouco, era o quê? R$200 na época, né? No máximo. O máximo R$200. Eu lembro. Inclusive, eu lembro na casa de uma vez eu fui contigo. Qual casa? Numa casa de uma senhora, eu não lembro, era muito, cara, eu não sei. Era lá em cima, num lugar bem elevado, assim, eu não lembro onde era. Não sei se Belfort. Era lá no São Roque. Não era no São Roque, não. Foi um lugar bem lá em cima, entendeu? Que uma senhora, ela falou, pô, mas tá acho que você queria dar... Foi em Caxias. Foi em Caxias. Foi em Caxias. R$150. Um lugar assim, um terraço bem alto. 150 assim, conto no aí alto ela falou, do morro. pô, mas tá meio salgado, né? Tá meio barato. Ela com boa vontade de também ajudar. Você falou, mas pouco pra Deus é muito, né? Vamos, colabora com a gente. Pouco com Deus é muito. Colabora aí com a gente. Colabora. Aí ela, não, tá bom, acabou aceitando. Pô, legal. Acabou aceitando. São histórias que marcam. Eu vou te falar que eu tive 48 pops desse modelo baratinho aí. Excelente, excelente. Com isso você foi tocando, né? Custo baixo, né? É isso aí, cara. É isso aí. Não perdendo, assim, para não perder a oportunidade, né? E não vulgarizando muito aqui a nossa resenha, mas tirando o leite de pedra, né, meu amigo? Irmão, vou te falar. Tirando o leite de pedra. Naquela época, eu tirei leite de pedra. Eu imagino. Uma vez o Fred, se a gente pode citar ele aqui, ele vai ver esse vídeo que ele falou de você. O Alan dá nó em fumaça, né, meu amigo? Entendeu? Né? Fred também. Grande empresário aí de outra área, indústria naval, mas... Ele falava isso de mim. Cara também de muito talento, sucesso, falou do Alan. Essa experiência que eu tive foi uma experiência de muita dificuldade. Eu imagino, mas você sempre desdobrou muito bem, né? Aí é que eu tô te falando, a retomada foi aí. Eu consegui sair, depois que o proprietário me expulsou desse alto do Morro do São Roque. Você sabe quanto tempo eu demorei para sair? 6 meses.
Não sabia. Eu embromei o cara. Conseguiu. Ele me deu 30 dias, eu demorei 6 meses pra sair. Você conseguiu cozinhar ele? E assim? o detalhe, saí não devendo, tá? Pagando tudo. Não, claro, aí sempre foi um ele cara muito pagando correto. tudo. A loja do Caju saí devendo. Entendi. Aí ele eu paguei tudo. Quando eu saí, eu tava pagando o aluguel certinho. Não, mas você sempre foi um cara muito correto, né? Pelo que eu te conheço, assim, nos negócios, na vida, sempre foi um cara muito correto aí. Pra não passar despercebido aqui, pra nossa audiência, uma coisa que eu também admiro muito, você é um cara autodidata, né? Você, né, destrincha, assim, eu acho muito. Claro, você tem conhecimento técnico, tem conhecimento de causa do que você faz, mas você, o teu pai também, pra não passar despercebido, da outra área, né? Da medicina veterinária. Né? Eu acho que você puxou isso dele. Você é um cara autodidata, né? Você faz assim, por si só. Claro que você se aperfeiçoa, né? Eu fiz alguns cursos. Mas na vida, mas acho que ajudou pouco. Você, a maioria aprendi sozinho. Aprendeu sozinho. Pra não passar despercebido no episódio que você falou pra mim, que você contou pra mim, que você foi participar como aluno, você se inscreveu num curso técnico e acabou dando aula no curso técnico ali. Você acabou, peraí só um minutinho, isso aqui é assim. Roubou a cena do professor. Na verdade, isso é até uma coisa boa para os provedores, tá? Todo provedor de internet, ele precisa de um responsável técnico. Perfeito. Perante ao CREA. Só que na época era só CREA, agora mudou. Todo provedor de internet, inclusive tem no módulo aqui de legalizações, é até bom citar isso. Existe aqui parte jurídica, né? Existe aqui uma aula chamada Relacionamento com CREA/CFT. Perfeito. O que acontece? Todo provedor de internet precisa ter um técnico responsável. Na época eu não conhecia ninguém. E outro detalhe, mesmo que você conhecesse, tu ia chegar pro cara e ia falar assim: oi, fulano, tudo bem? Você pode ser responsável técnico da minha empresa? Ia te cobrar, perfeito. Ia te cobrar um valor razoável pela licença dele, para botar o CREA dele ali. O cara autorizando um barão contrato de gaveta. O cara faz um contrato que trabalha na tua empresa. Eu trabalho na tua empresa 4 horas por dia. Deixa assinado ali, nem vai. Bota na gaveta, nunca vai. Claro, só pra... E os provedores pagam um barão por mês. Imaginei. Por isso. Um barão por mês, só pra assinar ali. Isso aí rola em tudo quanto é. E aí, o que acontece? Eu falei assim, cara, eu vou resolver esse problema fazendo o meu próprio curso. Perfeito. Pra você mesmo ser o responsável técnico. E aí eu me inscrevi na Escola Técnica de Telecomunicações para eu ser o responsável técnico da minha própria empresa. Perfeito. Não depender de ninguém para isso, né? E hoje eu sugiro que os provedores façam isso também, porque isso continua sendo um problema. Os provedores pensam que o problema foi resolvido porque a Anatel ela agora está dando a licença sem você apresentar o registro no CREA. Perfeito. Mas o fato de você não apresentar para a Anatel não significa que você não tem que ter. Perfeito, entendi. A Anatel meio que faz assim, eu vou fechar os olhos, tipo, ó, você tem que ter, mas não precisa me mostrar. Entendi, perfeito. E se o provedor não tiver responsável técnico ou do CFT, Conselho Federal de Técnico Industrial, ou do CREA, Conselho Regional de Engenharia, se ele não tiver um desses dois responsáveis, ele pode tomar uma multa. É isso que eu ia te perguntar. No caso de uma fiscalização ali, de surpresa, opa, tudo bem, boa tarde. Queria ver a regularização da sua empresa e tal. Isso compromete, né? Total. Pode vir a comprometer, tomar uma multa. Total. Entendi. A multa é R$5.000. Aí, é um inclusive, eu já fui fiscalizado, quase tomei essa multa. Mas estava direitinho? Não estava direitinho. Mas conseguiu aliviar? Eu ludibriei o cara, entendeu? Entendi. O fiscal da Anatel, o fiscal do CREA foi lá no endereço da minha empresa, que é lá na casa da minha mãe. E ele chegou lá, ele viu uma empresa, um ambiente residencial. Eu falei, cara, a empresa não existe, não. Conseguiu? Ele, não, mas está aqui no endereço. Eu falei, não, o que acontece? Eu abri essa empresa, mas está morta. E colou? A empresa funcionava, ela colou. Colou, eu vou fazer o quê, cara? Provedores, não vamos seguir esse exemplo não, entendeu? Não siga esse exemplo. Não siga esse exemplo. Talvez você não tenha a mesma sorte. Perfeito, exato. E aí eu falo pra você, foi Deus de novo na minha vida. Imagino. Foi Deus e o seu... Porque... A sua tarimba, né, meu amigo? Não sei, eu cheguei lá, não, eu quero abrir essa empresa para um projeto, mas o projeto não rolou, a empresa está só no papel, aí nem existe. Cara, que isso, meu amigo. Que isso. Conseguiu dobrar. Minha mãe me ligou, tem um rapaz aqui que se diz fiscal do CREA, vem aqui, o que é isso, Alan? Cara, Alan, você... Alan, não quero fiscal aqui na minha casa, não. Me deu esporro depois. Imagino. Minha mãe não gosta de coisa errada. Não, claro. E você ter tirado o CREA, né? Foi pelo CREA, né? Isso acaba dando mais autonomia, né?
para os provedores, né? Acaba não, dando aí, uma como eu tirei o independência. meu próprio CREA, eu poderia ter sido o responsável técnico da minha própria empresa. Perfeito. Isso. Só que eu não fui. Entendi. Eu vou te explicar o motivo. Quando eu fui fazer o curso técnico, eu tive um amigo, o Marcelo Escola. E aí ele já era técnico formado, já tinha CREA. Entendi. Aí ele falou para mim, Alan, eu tenho CREA de telecom. Eu falei, tem? Caraca! É você. Vamos tomar uma cerveja. Tô precisando aí de... Aí eu não pedi nada, eu falei, não, vamos tomar uma cerveja primeiro. Aí tomamos uma cerveja, tomamos duas, tomamos três. Aí eu falei nada, eu falei, vamos tomar outra. Aí toda sexta-feira a gente tomava cerveja. Depois da quarta sexta-feira, eu cheguei para ele e falei assim, pô, cara, tô precisando de você. Aí eu contei, olha, eu tenho um provedor de internet, eu tô precisando do CREA, porque naquela época tinha que ter o CREA para tirar a licença, e eu não tinha licença. Perfeito. Aí ele falou, tudo bem, Alan, eu posso quebrar teu galho, inclusive meu CREA não tá pago. Eu falei, não, eu vou pagar teu CREA. Tem que acertar. E acabou, cara, que ele foi meu responsável técnico na amizade. Eu não paguei por isso. Sério? Que legal. Eu tenho que falar. Pô, legal. Foi Deus de novo. Mais uma alma, né? Boa aí que é. Pô, maneiríssimo. Eu paguei o CREA, eu vou admitir. Eu paguei o CREA. Regularizou o CREA dele, né? Que era 120 e poucos reais por ano. Tá e bom, depois pô. paguei o CREA da empresa que, quando você se associa ao CREA, vem uma taxa do CREA de um barão e tal, e é caro. Entendi. Por mês ou anual? Anual. Um barão e meio, acho que é o CREA por ano. Entendi. Eu acho, não sei, eu não lembro. Entendi. E aí ele virou meu responsável técnico no amor. Que maneiro, que legal, né, cara? E eu cara, conheci mais um que foi gente. eu conheci um provedor semana passada em Cabo Frio, em Arraial, sei lá, Cabo Frio, Arraial, que ele falou pra mim, meu técnico responsável custa $1 barão por mês. Pô, imagino. Eu pago ele há 4 anos e ele nunca veio aqui. Imagino. Se precisar, ele tem que comparecer, né? Nunca precisa pra nada. Fim de fiscalização, só pra constar. É um detalhe assim. Fiscalização não aparece. É uma exigência burocrática, né? Que existe, né? E se aparecer, não exige a presença dele. Entendi. É um negócio mal feito. Imagino. No Brasil. Imagino. Coisa de Brasil, né, cara? Não vamos deixar de passar despercebido que o Brasil tem muita burocracia burra, né? Muita. Essa e isso atrasa muito o bom andamento das empresas, nada, não é? Verdade? Total. E provedor de internet, então, imagino. Que é setor regulado, é muito problema. Eu imagino. Só para não passar despercebido, não sei se faz parte da nossa pauta, você já militou na Abrint, né? Exatamente, eu fui... Associação Brasileira, né? Associação Brasileira de Provedores de Internet, eu fui realmente... Você é uma voz forte ali, né? Não sou. Não, mas eu já vi alguns vídeos seus, você defendendo algumas causas ali, em algumas conferências ali. Eu sei que você já viu, mas eu vou te contar a história. Só para não passar despercebido, que eu acho interessante colocar isso aqui. Eu era militante forte da Abrint, nunca fiz parte do conselho. Eu me candidatei ao conselho uma vez e não ganhei. Eu lembro, eu até mandei para Brasil na época lá. Mas o fato de não ter ganhado não significa que não era militante. Eu continuava militando. Mas eu vou te falar quando que eu me afastei deles. Em 2018, eu inventei um movimento, o Poste é Nosso. Eu lembro, que inclusive foi uma das suas bandeiras para deputado federal. Deputado federal, né? E aí o que acontece? Quando eu fiz esse movimento Poste é Nosso, o pessoal da Abrint não gostou. Entendi. Por quê? Comecei a fazer vídeos. Porque, na verdade, é o seguinte, às vezes você tem que fazer um título, clickbait. Você tem que fazer uma manchete que chame a atenção. Perfeito. Às vezes você precisa de um slogan político forte. Para defender uma bandeira ali, levantar uma bandeira Agora, na tua para causa. você que é provedor, vou explicar o que é o movimento Poste é Nosso. O movimento Poste é Nosso era para chamar a atenção da sociedade e do setor de telecomunicações das dificuldades que o provedor regional tinha em fazer a locação do poste. De forma legal, né? O movimento Poste é Nosso não é para na marra você instalar fibra no poste. Perfeito. Agora, o pessoal da Abrint não gostou da minha atitude. Mas por quê que eles questionaram isso? Porque eles acham eu muito fanfarrão. Não acho não. Eu sei que você não acha. Não, e muitos da nossa audiência com certeza não acham. Você é um cara que fala com conhecimento de causa, sem dúvida. Você sabe que eu sou uma pessoa séria, e muitos dos seus clientes, dos seus fãs. Você sabe que eu sou uma pessoa séria, dedicada. Sou militante do setor. Perfeito. Sou firme em minhas posições. E outro detalhe. Não está aqui brincando. Eu sou um cara solto, livre. Perfeito. Eu não sou presidente de uma associação. Não defende bandeira, não está amarrado a nenhum. Eu tenho que manter uma formalidade. Não está refém de ninguém. O poste é nosso, sim, eu defendo até hoje.
Inclusive, na minha candidatura de deputado federal, eu protocolei na Alerj uma lei, projeto de lei do poste, e nesse projeto de lei do poste tem lá 10 medidas, né, não sei quantas, 10 ou 15 medidas, que facilitam a vida do provedor. Perfeito. Em fazer a regularização da fibra ótica. Sim. Que é uma dificuldade, né? E aí o que acontece? É a minha defesa. Agora, se as pessoas não gostam do meu slogan, paciência, eu não estou aqui para agradar todo mundo, não. Perfeito. Entendeu? Mas eu vou te contar em que momento que eu saí da Brint, que eu ainda não te contei. Eu não gosto muito de falar isso em público. Não, mas é interessante levantar essa bandeira. Mas eu sou muito transparente e vamos tocar. É interessante que a tua bandeira, né, Alan? É interessante. Ainda mais que isso vai, né? Tem público, tem audiência. Isso é interessante. Sim. Depois, colocar isso aqui. Depois vamos picotar os áudios também, para transformar isso no podcast. Tá bom, vamos sim, com certeza. E aí a gente vai falar um pouquinho de cada assunto. Claro. Mas o fato é o seguinte. Na Brint de 2018... o ministro da Ciência e Tecnologia era o Gilberto Kassab. Perfeito. Inclusive, você fez uma... Chegou a entrevistar ele? Cheguei a entrevistar Chegou ele. a entrevistar ele, tá no YouTube, né? No teu canal. Na Brint, tem uma área reservada. Tá no YouTube, no teu canal? Tá no canal do meu YouTube, tá no meu canal do YouTube. Pode procurar. Puderem dar uma conferida. Gilberto Kassab, Alan Caldas, vai achar fácil. Tá lá. E aí o que acontece? Na Brint 2018, existe uma área reservada da feira que os políticos importantes param lá para fazer entrevistas. Perfeito. Tipo aquela parada que tem no fundo, assim, né? Tem um negócio no fundo. E aí eles param lá, eles param lá e o jornalista faz a entrevista. Perfeito. E eu tentei entrar para fazer a entrevista e o povo da Brint me expulsou. É bronca, né, cara? Isso é uma panelinha, né? Deve rolar uma panelinha. Todo setor tem uma panelinha, e aí, sabe o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou ficar aqui. Não vou sair, não. E você sabe o que eles fizeram? Mandou juntar 5 seguranças para me tirar. Que isso, Alan? Isso eu não sabia, não. Pô, a gente está tendo revelações inéditas aqui e até um pouco divertido, né? Que de divertido não tem nada, mas acaba soando engraçado, né? Não, não foi divertido mesmo, não. Juntou 5 seguranças. E chegaram a te tirar na marra? Não, não me tirou. Porque quando mas falou, cavaleiro, quando eu olhei 5 negão do meu lado, meu irmão, aí eu meti o pé. Chegaram a... Só que eles não contavam que eu já tinha ligado para a assessoria do Gilberto Kassab. Aí eu liguei pro cara e falei, eu sou fulano de tal, eu tô aqui tentando entrar para te entrevistar e não tô conseguindo. Aí o assessor do Gilberto Kassab falou, não, ele tá comigo, deixa ele entrar. Pô, sensacional. Aí eu que tinha sido expulso, entrei de novo. Perfeito, excelente. Botou moral na casa, né? Você... E aí, depois desse episódio, eu me desfiliei à Brint e muito obrigado, mas eu não quero mais nada com a Brint. Agradeço, tá? De coração, não torço contra. Perfeito. Não torço contra, desejo bem a eles. Eu gosto deles, gosto da atuação política dos atores que tem lá, entendeu? Mas, infelizmente, 3 a 4 pessoas importantes me viram sendo expulso, mandaram eu ser expulso. Eu agradeço, mas eu não quero conversa. É uma pena, né? Porque você é um cara, não é porque eu tô aqui te entrevistando e porque eu sou seu amigo pessoal, mas você vê, o Alan, ele não é um cara que tá aqui vomitando, assim, coisa à toa. Até num tom mais informal, de bobeira. Não é isso. Ele tem um conhecimento de causa do que ele faz, né? Tem uma causa para abraçar, né? Quis se filiar lá, se candidatar para o Conselho da Brint para melhorar a nossa internet, né? Esse episódio que eu fui expulso. Perfeito. Eu não sabia, tô sabendo agora. Fui expulso. Não sabia disso. Eu fui expulso. E aí depois eu fiz uma entrevista muito Eu apertei o cara na entrevista. Perfeito. O nosso ministro. Apertei o cara, peguei e perguntei na lata, tu não tá fazendo nada pelo setor. Cadê a agenda positiva? Chegou isso, né? E ele falou que... Aí o cara ficou vermelho, parecia o bonecão do posto. Cobrando ali. Eu não tô aqui, eu não sou cidadão, eu não tô aqui para agradar político, não. É político que tem que me agradar. Tá certíssimo. Você está certíssimo. E quem não gostar de mim, meu irmão, muito obrigado para você. Mas você está certo, porque nos Estados Unidos, nos países mais desenvolvidos, na Europa, no continente europeu, nos países do continente europeu, na Europa, a cultura é essa, né? É até rigorosa, eu particularmente acho, na Europa, é rigorosa até demais com os políticos, né? Na Suíça, mas eles fazem esse rigor todo para não ter chance e brecha para degringolar, não é? Teve uma deputada, eu não lembro em qual país, acho que foi na Suíça,
que ela foi afastada ou perdeu o mandato porque ela comprou um chocolate de 7 euros com verba de gabinete, um negócio assim. Então é um negócio assim rigorosíssimo, né? Então o fato é o seguinte, cara, eu como qualquer cidadão, e eu se tiver a oportunidade hoje, estamos em 2019, o atual ministro da Ciência e Tecnologia é o Marcos Pontes, o astronauta. Perfeito, E eu gosto dele porque ele é técnico, também ele é do bem. Simpatizo. Porém, eu não concordo com a política que ele aceitou, que foi acatar o PL 79 de 2016. Esse PL 79 de 2016 fudeu com a vida dos provedores de internet. Literalmente, os provedores de internet perdem com o PL 79 de 2016. Eu acho... Deus queira me perdoar, se for possível, mas eu acho que ele não entendia do PL e como é que foi no Maria vai com as outras. E do que se trata? Você pode falar um pouco pra gente do que se trata esse PL? PL 79 2016 trata do final das concessões. Eu vou explicar para quem está nos assistindo. Pode ser importante aí o pessoal saber, às vezes, não está por dentro do tema. PL 79 2016. Antes, em 97, quando houve as privatizações, existia o Sistema Telebrás. E o Sistema Telebrás funcionava como? Existiam as estatais. Perfeito. Aquela Embratel era empresa internacional e existe a Telerge, Telesp, Telebahia. E aí, quando os provedores, as empresas estrangeiras vieram, elas compraram essas estatais, porém num regime de concessão. Significa que tudo que é, exemplificando, tudo que é da Oi teria que ser devolvido agora em 2025. Por quê? Eles perderam a... Não, teria... Tudo que é da Oi não é da Oi. Entendi. Chama-se bens reversíveis da União. Perfeito. Teria que ser devolvido para o povo. Mas eles não têm a concessão da telecomunicação? E aí o que acontece? O PL 79 2016, o que ele faz? O PL 79 2016, ele pega todos os bens da concessão e dá na mão das operadoras para investirem em rede. Entendi. Aí você pensa assim, Alan, legal, vou investir em rede, só que investir em rede é bacana. Por que é bacana? Porque ela vai pegar aquele dinheiro que não é dela, que ela deveria devolver para a União. Perfeito. E vai investir em banda larga. Só que quando uma grande operadora investe em banda larga, os provedores regionais são prejudicados. Entendi. Por quê? É justamente a ausência dos investimentos das grandes operadoras que fazem o Brasil ter 17 mil provedores de internet. Entendi. Perfeito. Esse déficit, os pequenos provedores cobrem esse déficit. Então, quando aprovaram essa lei, o PL 79 2016, ignoraram que existe 17 mil provedores. Eu não estou falando de 17 provedores. Não é 170 provedores. São 17 mil. Não é 1.700 provedores. São 17 mil. 17 mil provedores. Um número bem considerável, eles fizeram uma lei para agradar 5 empresas, 4 Entendi, empresas. Perfeito. Mas a gente há de convir que existe um lobbyzinho aí, não existe, não? Há de convir, não. Existe um lobby total. Ferrenho, né? Ferrenho. E foi nesse governo Bolsonaro, nessa parada do Marcos Pontes, com essa gestão do Marcos Pontes, que aprovaram esse PL 79 2016 em tempo recorde. Não discutiu isso com a sociedade. Perfeito. A sociedade não discutiu não foi consultada. O PL 79 2016 adequadamente. Perfeito. Você acha que Nesse novo governo, o PL 79 2016 foi aprovado em sessão terminativa no Senado. Perfeito. Então você acha que existe um lobby dessas grandes empresas, esses pequenos não, desses megas grupos, são o quê? 4 que mandam no... Igor, eu vou te falar uma coisa. A gente pode falar o nome aqui, né? Qual é o tamanho? Lobby, né? Isso não, é você lobby. Sabe qual é o tamanho como quase do tudo no valor Brasil. Dos bens reversíveis? Quanto de grana a gente está falando? Chuta aí. Bilhões. Mas quanto bilhão? Um bilhão? Bi. Um bi? Não, quanto bi? 2 bilhões? 3 bilhões? Um pouquinho mais para cima. 5 bilhões? Mais. 9 bilhões? Estimam haver 100 bilhões em bens reversíveis. Eu não imaginava, porque eu estou um pouco por fora dessa... Porque, confesso, por exemplo, a Oi é dona de prédios. Imagina. Vários prédios. Dona do imóvel, do prédio. Dona não.
o bem proprietária. Os bens da Oi, esses prédios, não são da Oi, são da União. E ela faz parte dos bens reversíveis, que teriam que ser devolvidos para a União. Perfeito. Aí você pega isso tudo e dá de presente para as operadoras. Isso tem um lobby muito forte, isso aí. É até perigoso falar isso aqui, ó. Estamos aqui falando. Eu não tenho medo de nada, Qualquer coisa que aconteça com a gente aqui, se não aparecer mais, está registrado aqui, tá? Eu não sei de nada, a gente só tá... Eu tô opinando vagamente que deve existir um lobby muito forte, como tudo no Brasil. Mas, ó, pelo amor de Deus, eu não sei de nada, não. Mas eu tenho coragem suficiente, porque não, tá muito bom na cena ali. Eu tenho coragem suficiente de tocar nesse assunto numa boa. Não, também. Quanto tempo Deixa eu ver. De podcast? A gente começou 9h55, 10h41, a gente tem mais 14 minutos. Tá bom. Mas tá gostoso, né? Tá bom. A resenha tá boa, né? Tá bom. Tá rica, né? Tá bom. Você nem esperava de eu entrar nesse da Brint, né? Não esperava. Mas muito eu bom peguei, sacado. eu pego as coisas. O que mais tá na nossa pauta? Então, a gente tem uma pauta aqui, né? Pra gente não se perder na resenha, né? Sei. Mas é muito, que tem muita coisa que tá aí, né? É muita coisa, né? Isso a gente pode deixar para uma outra. Sim. Mas assim, acho que voltando para fazer um final fight do episódio. Perfeito, desfecho. 3 ou 4 pessoas importantes da Brint. Mandou me expulsar, uma pessoa em especial mandou me expulsar, que eu não vou falar o nome. Porque fica antiético. E 2 importantes viram eu sendo expulso e não fizeram nada. Eu, inclusive, pedi ajuda. Fulano, aqui, ó, tá querendo me tirar. E o cara fez cara de paisagem. É uma panelinha, um negócio desnecessário, então, o que acontece? Depois disso, eu me desfiliei da Brint. Perfeito. Eu pedi a desfiliação, pedi baixa. Você não precisa disso, não. Você estava ali para acrescentar. Eu estava ali para acrescentar. O setor muito pensante, achava né, que essa associação acrescentava. E acho que acrescenta. Acho que de todas as associações, ela é a melhor, é a que mais atua, a que mais representa. Perfeito. Representa bem pra caramba. Perfeito. Mas Alan, não quero papo. Entendi, Porque, olha... assim... Se vierem um dia me pedir... E outro detalhe, eu pedi desculpas, tá? Imagino. Eu pedi desculpa, não. Foi cortês. Eu fui lá, mandei na lista um pedido de desculpa. Falei assim, eu quero que vocês me desculpem pelo que me fizeram. Tá certo. Não me desculparam, cagaram e andaram pra mim. Leram o que eu falei. Aí eu não quero mais. É uma panelinha e é uma perda para eles, né? Porque você é um cara com conhecimento de causa, repetindo aqui, sem querer se repetir o que você faz, né? Você tem conhecimento de causa que você faz. É um cara autodidata, um cara extremamente técnico, competente, maduro na vida, no trabalho. E seria uma cabeça muito pensante, que somaria muito ali, né? Mas é uma pena e bola pra frente. Você tenta de outra forma, por outro lado. Mas, não digo nunca, tá? Pode ser que um dia eu volte. Eu sou a favor, entendeu? Pode ser que um dia eu volte. Entendeu? Sou a favor. Porque a nossa... Então, final, resumo. Desejo bem, não torço contra, sou a favor, gosto deles, fazem o melhor trabalho, é a melhor associação do setor, mas eu não quero me associar. Mas eu acho que você não está perdendo nada e por maior que seja, né, a Brint ali, a força deles, eles estão perdendo, né? Mas é panelinha, né, cara? Em todo setor tem isso, né? Sim. E só para não passar despercebido, eu tava com esse gancho aqui, eu perdi, eu voltei. A nossa internet melhorou muito no Brasil, né? Total. Mas tem muito que melhorar ainda, né? O problema é que o Brasil é um país continental, né? Perfeito. Tem muito que melhorar ainda, O Brasil é um país continental, 200 milhões de habitantes. Eu vou te falar, 4 grandes empresas não dá vazão para eles. Tem muito que melhorar, né? Em relação a... E digo mais, até mesmo nos centros urbanos, onde se acha que está com o problema resolvido, você não está com o problema resolvido, você não tem tanta internet boa. Imagino. Assim. Interior do Brasil, interiorzão brabo. Vou te falar que no interior tá melhor do que na capital. Sério? Tá. Mas fala. Por que tá melhor? No interior, a internet está melhor do que na capital. Porque os provedores estão investindo em fibra ótica. Sim. Então se salvando por aí. O FTTH está entrando na casa de todo mundo. Entendi. Então se salvando por aí. Está ganhando acesso pela fibra ótica. Você pega, por exemplo, a região dos lagos, você tem 7 provedores. Eu fui num bairro, durante a minha campanha política, eu fui num bairro em Unamar. Já ouviu falar? Não. Unamar, sinceramente, não. Tem um bairro em Cabo Frio. Conheço Frio. Cabo Frio, mas não. Tem um bairro em Cabo Frio chamado Unamar. É bairro, distrito, não sei detalhe. Nesse bairro eu visitei 7 provedores. Perfeito. 2 padarias. E aí?
Ué, legal, ué. Tem mais provedor do que padaria. Imagino. Há 2 padarias e 7 provedores, perfeito. O bairro todo tem devido à necessidade de internet na região. Cabo Frio é muito grande, Cabo Frio tem uma economia quente. Não, e esse bairro é gigante. Cabo Frio é quente que eu digo assim, economicamente, né? Ativo ali. E todos eles na FTTH, todos os 7. Entendi. Na fibra ótica. Na fibra. Perfeito. Então eu digo que às vezes o interior tá melhor do que a capital. Mas tem interior que não tem. Não tem. Isso que e eu ainda querendo... tem 17 mil provedores, não fez a cobertura 100% nacional ainda. Entendi isso que eu tô falando. Tem muito que crescer. Existe Ainda vale a pena montar um provedor. Sim, perfeito. E é daí que a gente quer cobrir. Daí que vem a ideia desse podcast aqui, né, que vai como podcast e como vídeo aqui da nossa resenha, é orientar você a levantar o seu provedor do nada, né? O Alan tem muito... É exatamente isso que o programa de treinamento Milionários da Telecom faz. Milionários por quê? Um faturamento milionário anual. Faturar R$1 milhão por ano, a galera fica me zoando. Mas não é papo de internet. Desculpa, tá? Não é papo de um set de que vai ganhar 1 milhão. Não, é uma possibilidade muito forte de você, né, ter um faturamento alto com um serviço muito essencial, né? Internet se tornou um negócio muito essencial, né? Um detalhe, às vezes a pessoa é funcionário de um provedor, ganha 1.800 por mês. O cara é funcionário de provedor, ganha 2.500 por mês. O sonho do cara é montar um provedor. Perfeito. Às vezes você é da carreira de TI. Trabalha com tecnologia da informação. Um provedor. Perfeito. Às vezes você é de outro setor, quer montar um provedor. Perfeito. Então, assim, eu dou oportunidade para que os empreendedores consigam montar um provedor de internet. Sim, levantar do nada aí. E é isso que o treinamento, né? Milionários da Telecom, né? Tem aqui uma emenda. Tem toda uma pauta, tem todo um cronograma. Tem um cronograma que eu parto do zero até transformar você num faturamento anual de R$1 milhão. Ele não vai botar no bolso R$1 milhão, tá? Porque tem custos, isso aí seria bruto, Mas né? imagina quem ganha 3 mil por mês. Com 1 milhão. De salário. Perfeito. Você vai ganhar 1 milhão por ano. Ou 83.333 por mês. Perfeito, Qual é o faturamento? Você gostaria de ter um negócio de 83 mil por mês? Eu adoraria, meu amigo. Sem hipocrisia. Vamos pro final do podcast? Vamos nessa. Vamos pro final? Vai ter o que aí no final? Vamos finalizar aqui com Calm the Breeze, com Lynyrd Skynyrd. Descontrair um pouquinho aqui, continuando a nossa trilha sonora. Se você me permite, fala. Permito. Quero agradecer. Muito obrigado por nos assistir. Esse é o primeiro podcast. É uma honra nosso. Tá aqui te entrevistando. Esse é o nosso primeiro podcast. A gente vai fazer um episódio. Eu vou tentar aqui fazer 4 episódios. Perfeito. É uma primeira temporada com 4 episódios. Os 4 episódios vai se transformar em pequenos nuggetzinhos. Perfeito. Que vão ser inseridos ao longo da programação aí, um por dia aí na nossa pegada.